Meus irmãos, nós começamos, já no início do ano, uma série de mensagens intitulada Recalculando a Rota, Oração como Bússola para 2025. Nessa série de mensagens, hoje nós estaremos concluindo essa série. Depois iniciaremos uma nova série de mensagens que é Recalculando a Rota, a missão de Cristo para a nossa vida, individual e também em grupo. E quando se fala recalculando a rota, oração com bússola para 2025, vou contar para os irmãos uma história que eu li no livro do Paul Tournier. Paul Tournier escreveu um livro, Culpa e Graça. E ele conta a seguinte história. Havia uma jovem pianista extremamente dedicada que faria um concerto. Um concerto que centenas de pessoas iriam ver esse concerto. Ela se dedicou, ela estudou, ela se preparou e ela fez um concerto musical maravilhoso. As pessoas começaram a cumprimentá-la, saudando ela, falando que o seu concerto foi extraordinário, foi muito lindo, só que o coração dela estava ansioso. Ela queria ouvir a opinião da mãe dela sobre o que a mãe dela achou sobre aquele concerto maravilhoso que ela fez. E ela foi cumprimentando as pessoas saudando ela. Quando chegou diante da mãe, na hora que ela pegou na mão da mãe, a mãe simplesmente falou o seguinte para ela: a sua meia estava desfiada. A mãe simplesmente ignorou tudo aquilo que a filha havia feito e apenas focou a atenção em uma meia desfiada. Aquilo arrasou aquela jovem. Ela sentiu-se muito mal. Essa história ilustra uma tendência nossa como seres humanos de olharmos mais as coisas negativas do que as coisas positivas. É o que se chama de viés da negatividade. O nosso cérebro tem a tendência de olhar coisas negativas. Coisas negativas na vida das pessoas, coisas negativas na nossa casa, coisas negativas na nossa vida pessoal. Essa é uma tendência nossa como seres humanos. E quando vamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos? Jesus faz uma afirmação essencial. Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio para nos dar uma vida abundante. Para termos uma vida abundante, é necessário nós trabalharmos, ou nós então lutarmos contra esse viés da negatividade, essa tendência de vermos coisas negativas na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Para que isso possa ocorrer, a palavra de Deus nos ensina, através da oração, um exercício na oração, que podemos dizer claramente que é isso aqui, ó, que diz o texto, que é a bússola divina que reescreve a nossa história. Existe um exercício espiritual que podemos praticar, é algo simples, mas esse exercício espiritual tem a eficácia, ou tem o poder de reescrever completamente a nossa história de vida. Que exercício espiritual é esse? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Será que nós podemos repetir juntos? Vamos repetir juntos esse texto? Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos novamente repetir? Vamos lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, finalizando. Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós damos graças a Deus, acontece algo impactante em nossa vida, porque a gratidão acende uma luz em um quarto escuro. Nós sabemos que no nosso dia a dia é comum pensamentos negativos começarem a dominar a nossa mente. E esses pensamentos negativos vão abatendo o nosso coração, vão nos deixando desanimados, vão nos deixando sem forças. Esses pensamentos negativos nos fazem entrar, podemos dizer assim, como num momento de escuridão, como se nós estivéssemos em um quarto escuro, onde não conseguíssemos ver absolutamente nada, apenas os pensamentos negativos. Porque os pensamentos negativos, eles não andam sozinhos, eles são como uma corrente. Um pensamento negativo traz um outro pensamento negativo e traz o outro, e assim por diante. Vai amarrando a nossa mente e nos fazendo mergulhar na escuridão. E é interessante observar que o pensamento negativo muitas vezes vem sobre nós quando nós comparamos a nossa vida com outras pessoas. Mas espera aí, eu estou nessa situação e aquela pessoa está numa situação melhor do que a minha. Alguma coisa está errada. Está faltando algo para mim. Porque a outra pessoa é mais feliz do que eu, outra pessoa tem uma família melhor do que a minha, a outra pessoa, sem dúvida alguma, está desfrutando de muitas bênçãos de Deus que eu não estou desfrutando. Esse tipo de comparação nos faz mergulhar numa escuridão. Pesquisas mostram que o transtorno de ansiedade aumentou mais de 1000% de 2013 até a data atual nossa, até 2024, 2025. Mais de 1000%. E um dos motivos que os pesquisadores informam é exatamente o celular e as redes sociais. Porque quando as pessoas começam a acessar as redes sociais e começam a comparar fotos de pessoas sorrindo, fotos de pessoas aparentemente felizes, e começamos a comparar com a nossa vida, isso vai nos levando a uma situação de profunda tristeza, como se nós fôssemos pessoas muito infelizes, como se nós fôssemos pessoas que o mundo e Deus está devendo algo para nós. Isso nos afeta profundamente, mas muito mais do que nós adultos, afetam as crianças e os adolescentes. Porque nós ainda, como adultos, temos condições de fazer algum tipo de filtro, mas as crianças e os adolescentes não têm essa condição de fazer esse filtro. Por esse motivo, nós estamos vendo no mundo inteiro uma tendência gigantesca de proibir claramente o uso do celular para crianças até 16 anos de idade. Na escola, já foi proibido no Brasil. As crianças, elas não conseguem vencer o poder das redes sociais, que com a inteligência artificial ali trabalhada, faz com que elas o tempo todo se alimentem das informações que estão ali, o tempo todo assistam os vídeos que estão ali, sem perceber que aquilo está adoecendo o seu coração, a sua mente, a sua alma, fazendo com que elas entrem num quarto escuro. Isso acontece com as crianças, acontece com os adolescentes, acontece conosco. A gratidão é como acender a luz em um quarto escuro. Por quê? Quando nós começamos a praticar a gratidão, nós começamos a perceber Deus agindo em nossa vida em situações que nós não víamos antes. Quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, a palavra em tudo dai graças indica o seguinte, não é uma gratidão no vazio. Obrigado, Senhor. É uma gratidão que indica o motivo da gratidão. Eu sou grato por isso. E quando o texto fala em tudo, nos convida a analisar o motivo da gratidão a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, procurarmos motivo de gratidão. Isso é um exercício espiritual que Deus nos convida a fazer. Em todos os momentos da nossa vida,
praticar gratidão e em todas as situações da nossa vida praticar gratidão. É um exercício espiritual no qual nós devemos focar a nossa atenção naquilo que Deus tem nos dado, no lugar de ficar pensando naquilo que nós não temos. Porque quando nós deixamos de louvar a Deus por aquilo que Ele nos tem dado, deixamos de saborear as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque só ficamos com o nosso coração mergulhado naquilo que nos falta. Conta-se a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom viveu na época da Alemanha do nazismo. Ela morava na Holanda. A família dela resolveu fazer uma ação de proteção aos judeus. Recolheu os judeus em casa. O pai dela era um relojoeiro e ele utilizava a relojoaria dele, a casa em que ele estava, para proteger os judeus. E aí ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, onde as pessoas iam ali para se proteger dos nazistas. Só que eles foram denunciados. E ela acabou indo para um campo de concentração em 1944. Idade dela, 56 anos. Não era uma criança mais. Corrie ten Boom, 56 anos. A irmã dela, Betty, com 59 anos. Ao chegar no campo de concentração, os nazistas colocaram elas num cômodo, num quarto, cheio de pulgas. E Corrie ten Boom começou a reclamar. Olha, o absurdo, pulga, não vão conseguir ficar nesse lugar. Calor, pulga, insuportável. A irmã Betty dela disse o seguinte: é necessário agradecer a Deus por tudo, mesmo nessa situação, num quarto cheio de pulgas como nós estamos. Mais tarde, o que aconteceu? Betty acabou morrendo no campo de concentração nazista e a única pessoa que sobreviveu da família foi Corrie ten Boom. E ao sair do campo de concentração, ela começou a falar da experiência que ela teve ali. E o que ela aprendeu com a irmã dela, da importância da gratidão. Agradecer a Deus por tudo, mesmo num quarto escuro, mesmo num quarto cheio de pulga. E ela contou o seguinte: ao agradecer a Deus, mais tarde ela percebeu que, como estava cheio de pulgas, os guardas nazistas não iam naquele lugar. Por não irem ali, elas estavam mais protegidas contra a violência dos nazistas. E naquele lugar elas poderiam praticar a vida espiritual delas com Deus e ajudar outras pessoas. Aquilo que aparentemente era muito negativo, dando graças a Deus, mais tarde elas perceberam que ali estava a mão de Deus protegendo elas de algo muito pior. É necessário nós acendermos a luz da gratidão quando estamos em um quarto escuro. Um quarto escuro provocado por pensamentos negativos, provocados por nosso coração triste, quebrado, magoado, acender a luz da gratidão, procurando ver motivos para dar graças a Deus. A palavra de Deus nos conta que, em certa ocasião, Jesus estava com 5.000 pessoas ouvindo a palavra dele, a palavra de amor, e chegou um momento que aquelas pessoas estavam com fome. E Jesus falou o seguinte aos seus discípulos: olha, vocês devem alimentar essa multidão. Mas havia 5.000 pessoas. Aí André, que era um dos discípulos, falou o seguinte: Senhor, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes, trazido por uma criança, um menino. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas? Quando nós olhamos para a nossa vida, podemos dizer a mesma coisa. Senhor, o desafio é muito grande. Os obstáculos são imensos na minha vida pessoal, no meu trabalho, na minha família, imensos. Eu olho e percebo que quem sou eu para fazer alguma coisa, Senhor? Eu tenho na minha mão apenas 5 pães e 2 peixes, é muito pouco para ajudar, para mudar a situação. E o que Jesus fez naquele momento? Diante dos discípulos, o que Jesus fez? A palavra de Deus nos diz que ele deu graças. Agradeceu a Deus pelos 5 pães e 2 peixes e começou a partilhar os pães.
Resultado, alimentou os 5.000 homens, além das mulheres, das crianças, e sobraram vários cestos de pão naquele momento. Jesus ensinou aos seus discípulos a importância da gratidão, a importância de ver a mão de Deus mesmo em situações difíceis, a importância de acender a luz da gratidão quando nós começamos a perceber o quarto escuro em nossa vida, ou melhor, acender a luz da gratidão o tempo todo. Quando nós acendemos a luz da gratidão em nossa vida, essa luz afeta diretamente o nosso coração. Por quê? A gratidão, ela ajusta o foco do nosso coração. Quando nós praticamos a gratidão começa a afetar o que nós sentimos e o que nós pensamos. A gratidão altera a forma como nós vemos o nosso dia a dia. A gratidão altera aquilo que nós sentimos dentro de nós, a forma como interpretamos o que acontece no nosso dia a dia. Em outras palavras, a gratidão, ela exerce um poder de ressignificação da vida. Muitas pessoas, quando procuram ajuda em terapeutas, que estão passando por momentos difíceis, os terapeutas trabalham com a ressignificação do momento que a pessoa está vivendo. A gratidão faz exatamente isso, ela faz uma ressignificação da nossa existência, da nossa dor, da nossa vida, para ver em tudo a mão de Deus. A palavra de Deus nos fala que Paulo e Silas pregavam a palavra de Deus na cidade de Filipos. As pessoas não gostaram daquilo, levaram os dois para a praça pública da cidade, arrancaram a roupa deles, humilhação pública, bateram neles e depois colocaram eles numa prisão. À meia-noite, que nós podemos imaginar que as dores poderiam ser eram maiores, com certeza. Nós sabemos que quando nós estamos com dores à noite, parece que a dor à noite ela fica mais forte, mais intensa. Naquele momento, com dores, com vergonha, por tudo que havia passado, poderiam estar nos lábios deles palavras de murmuração, palavras de sofrimento profundo, e é o que a palavra de Deus diz, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores e exaltavam a Deus. Eles conseguiram louvar a Deus mesmo naquela situação. A gratidão fez com que aquele momento tão difícil, aquela coisa tão complicada no coração deles, fosse transformada em alegria. É o que Deus faz conosco. Por isso, a gratidão, ela ajusta o foco do nosso coração, ajusta as nossas emoções para termos uma vida mais saudável. A Universidade da Califórnia fez uma pesquisa sobre o impacto da gratidão na saúde mental e emocional das pessoas. O que os estudos mostraram? Que uma pessoa que pratica a gratidão, ela tem menos possibilidade de entrar em depressão e menos possibilidade de ser dominada pela ansiedade. Porque a gratidão, ela não consegue conviver com pensamentos negativos. A gratidão, ela não consegue conviver com pensamentos que nos levam para baixo. Por isso que a gratidão, ela ajusta o foco do nosso coração. Por isso a importância da gratidão. Acender a luz da gratidão no quarto escuro, utilizar a gratidão para ajustar o foco do nosso coração. E uma vez que o nosso coração é ajustado, a gratidão, o que ela faz? Ela faz com que os nossos relacionamentos floresçam. A gratidão podemos dizer assim, ela floresce os relacionamentos. Ela alimenta os relacionamentos. Ela faz que os nossos lares sejam lares onde há um jardim de harmonia, um jardim da presença de Deus. Por quê? A palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios que é melhor morar no canto de uma casa do que estar na casa com uma mulher rixosa. Ou então uma mulher que fica reclamando o tempo todo. Mas o texto fala de mulher, mas aplica-se para tudo. Mulheres, homens, qualquer pessoa. Estar num ambiente que as pessoas o tempo todo reclamam uma das outras. Olha, você fez isso de errado. Olha, você não presta. Olha como você é ruim. Faz as coisas direito. Melhora. Eu não estou gostando do que você está fazendo. Você não está preenchendo a expectativa minha, daquilo que eu esperava de você. Isso faz com que os relacionamentos fiquem azedos. Faz com que os casamentos sofram tremendamente. Não apenas os casamentos, os filhos. O nosso desejo de ajudar os nossos filhos,
querer que eles aprendam, que eles desenvolvam, muitas vezes nós focamos mais no aspecto negativo do que no positivo. E nós somos chamados por Deus a louvar a Deus por tudo, inclusive pelas pessoas que Ele colocou em nossas vidas, que são nossos filhos, o nosso cônjuge. Louvar a Deus, mudar a perspectiva. No lugar de ver as coisas negativas na vida das pessoas, olhar as positivas. Inclusive, é até um exercício espiritual. Antes de apresentar uma queixa contra uma pessoa que nós amamos, um familiar, um colega de trabalho, qualquer pessoa, antes de fazer uma queixa, vamos procurar 3 motivos de gratidão pela vida daquela pessoa. E depois vamos fazer a queixa. Vamos ver qual é a força que essa queixa vai ter, que essa reclamação vai ter, depois que nós praticarmos a gratidão. A Universidade da Califórnia também fez uma pesquisa nessa área da gratidão. O que ela constatou? Que normalmente as pessoas que praticam a gratidão agradecem umas às outras. As pessoas que recebem essa gratidão, como elas interpretam isso? Interpretam que aquela pessoa que está agradecendo algo que ela fez é uma pessoa empática, isso é uma pessoa que consegue se colocar no lugar dela, é uma pessoa que reconhece o esforço que ela tem feito, e essas pessoas são vistas como pessoas extremamente agradáveis, as pessoas que praticam a gratidão. Promovendo assim relacionamentos mais duradouros, promovendo assim relacionamentos de muita confiança. Por isso a importância de praticarmos a gratidão com todas as pessoas com quem nós convivemos. A palavra de Deus nos fala que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. 10 leprosos foram abençoados pela cura dele. Apenas um voltou agradecendo. Só que o que voltou agradecendo, ele experimentou algo diferente. Jesus elogiou a fé dele e esse leproso desfrutou de uma comunhão mais íntima com Jesus. A gratidão aproxima o nosso coração das pessoas que convivem conosco. A gratidão é como uma ponte que une os corações dentro do lar, une os corações no trabalho, une as nossas vidas. Por isso a importância de nós praticarmos a gratidão no nosso dia a dia o tempo todo. Uma vez que a gratidão acende a luz no quarto escuro na nossa vida, uma vez que a gratidão ajusta o foco do nosso coração, uma vez que a gratidão faz florescer os relacionamentos, nós também podemos afirmar, baseado na palavra de Deus, que a gratidão é a chave que destranca a porta da vitória. Quando nós praticamos a gratidão, estamos anunciando a vitória de Deus em nossa vida. Quando praticamos a gratidão, nós estamos anunciando que Deus vai derramar mais bênçãos sobre nós. Por quê? Porque a prática da gratidão opera nos nossos pensamentos para que nós possamos enxergar nas dificuldades oportunidades. No lugar de ver a situação de uma forma extremamente negativa, nós conseguimos ver aquela situação como algo extremamente interessante, provável, uma oportunidade para a ação de Deus, para que Deus possa agir, Deus poder operar. A gratidão, ela opera no nosso cérebro, nessa parte frontal do cérebro, pré-frontal, é responsável pela tomada de decisões de fazer julgamentos, para fazermos julgamentos melhores, para termos mais disposição, mais energia para tomarmos atitudes mais sábias no nosso dia a dia. A gratidão, agora na Universidade de Harvard, estudou a gratidão, fala que a gratidão, ela afeta inclusive o nosso organismo. Favorece a imunidade, fortalece a nossa imunidade e a gratidão. A gratidão reduz a pressão arterial. A gratidão favorece o sistema cardíaco. A gratidão reduz os pensamentos ansiosos na hora de dormir, promovendo assim saúde. Por isso a importância da gratidão. Nós vivemos e praticamos a gratidão no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos conta que o rei Josafá, rei de Israel, estava no palácio dele em Jerusalém, quando ele ficou sabendo que 3 nações estavam vindo em direção a ele para conquistá-lo. 3 inimigos poderosíssimos. Ele não tinha condições de enfrentar aqueles inimigos. Eram muito mais poderosos do que ele.
Ele buscou a presença de Deus, pediu orientação a Deus, e a orientação que Deus deu foi o seguinte, que eles deveriam chamar os levitas, isto é, as pessoas responsáveis pelo louvor, e louvar a Deus diante do inimigo. É algo extremamente absurdo, irracional, podemos dizer assim. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Enquanto eles louvavam a Deus, os inimigos começaram a brigar um com os outros e se destruíram mutuamente. Eles venceram uma guerra sem fazer nada, simplesmente louvando a Deus. Por isso, a gratidão, ela destranca a porta da vitória. Mas ao falar de gratidão, é importante compreendermos o seguinte: é o que diz a palavra de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão só é possível em Cristo. Os estudos da Universidade da Califórnia, Chicago, Harvard, que falou sobre a gratidão, eles falam do efeito positivo da gratidão, e realmente isso é comprovado, mas a palavra de Deus, quando fala de gratidão, ela usa um termo, parece algo pequeno, mas extremamente significativo, que é em Cristo. O que significa em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Meus irmãos, um dos maiores desafios, estou olhando para a Darcy, que ela fala para mim assim, não bebe água. Estou bebendo água. Agora já falei, né? Quando bebe água, porque ela fala assim, melhor você ficar falando, não bebe água. Mas vamos lá. Por que é impactante? Pelo seguinte, normalmente nós temos dificuldade para exercer a gratidão porque nós temos um conceito equivocado. Nós achamos assim, o seguinte, olha, eu estou insatisfeito, eu estou infeliz, eu estou no quarto escuro, porque eu considero que Deus está falhando comigo. Eu considero que os meus familiares estão falhando comigo. Eu considero que a sociedade ao meu derredor está falhando comigo. Se todos estão falhando comigo, eu estou insatisfeito. Em outras palavras, a ingratidão ou insatisfação do coração está muito ligado a um pensamento que nós temos, que é o seguinte: eu mereço que Deus abençoe a minha vida. Afinal de contas, eu oro, afinal de contas, eu leio a Bíblia, afinal de contas, eu busco a presença de Deus, eu preciso que Deus me abençoe. Eu declaro, eu mando que Deus derrame as suas bênçãos sobre mim. Se Deus não me abençoar, Deus está falhando comigo. Esse pensamento está totalmente equivocado. Porque o que a palavra de Deus nos fala, quando fala em Cristo Jesus, mostra o seguinte, que todos nós, independentemente da nossa situação, todos nós não merecemos nada de Deus. A única coisa que merecemos de Deus, por causa dos nossos pecados, é a condenação. A gratidão é resultado da convicção absoluta que tudo que nós temos é graça de Deus em nossa vida. Não é porque nós merecemos, é porque Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, é porque Deus nos ama profundamente, e se Deus nos ama, o que Ele pode nos negar? Se Deus nos ama, o que Ele pode nos negar? Deixar de nos dar. Por isso, a gratidão é resultado da convicção. Tudo que eu tenho é graça de Deus. Tudo que eu tenho é bênção de Deus na minha vida. Em tudo dá graça. Reconhecimento que tudo que nós recebemos é porque Deus derrama a sua vida sobre nós. E nós não temos forças para praticar a gratidão num quarto escuro, não temos forças para praticar a gratidão para lidar com as nossas emoções, não temos força para lidar com a gratidão para favorecer os relacionamentos, não temos força para praticar a gratidão para destrancar a porta da vitória, se nós não estivermos em Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus fala o seguinte, em Cristo Jesus. Nós precisamos depender totalmente de Cristo Jesus. Sem Jesus, nós não conseguimos praticar a gratidão. E a palavra de Deus nos fala que Jesus praticou a gratidão em vários momentos. Ele agradeceu a Deus quando o seu amigo Lázaro morreu, porque ele falou o seguinte, deu graças a Deus, porque Deus sempre ouve as suas orações. Jesus agradeceu, né,
quando a Deus, porque Deus concedeu a sua graça às pessoas humildes e às pessoas poderosas que não conseguiram compreender a grandiosidade de Deus. Jesus agradeceu por isso, pela graça de Deus para com as pessoas humildes. Jesus agradeceu quando multiplicou os pães, antes de multiplicar os pães. O agradecimento de Jesus estava o tempo todo na vida dele. E o que mais nos impacta foi o agradecimento de Jesus quando ele celebrou a ceia. Ele deu graças pelo pão e pelo vinho, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que o pão representava o seu corpo, ele mesmo disse, o vinho, o seu sangue. Jesus sabia tudo o que ele iria passar, mas ele sabia que Deus tinha um propósito nesse sentido. A graça de Deus nos faz perceber que Deus tem um propósito em nossa vida. Que Deus tem um objetivo em tudo aquilo que acontece conosco. E isso nos dá forças para dar graças, para louvar a Deus em toda circunstância. A gratidão é a bússola divina que reescreve a nossa história, porque analisamos a nossa história de acordo com a orientação, de acordo com a direção de Deus. Isso é um desafio que Deus coloca para todos nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós vamos suplicar a Deus que Deus nos dê força, com a sua graça, sua misericórdia, para podermos praticar a gratidão no nosso dia a dia, para que nós possamos viver uma vida de gratidão diante de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro, isso na minha adolescência, tinha cerca de 18 anos de idade, a primeira vez que eu havia estudado sobre a gratidão. Eu lembro que eu estava numa situação tão difícil, porque meus pais, minha mãe tinha saído de casa, eu estava desempregado, uma situação muito difícil. E eu lembro que eu só chorava. Não conseguia, só chorava. E naquele momento de choro, eu precisava de alguma forma vencer aquela situação. E eu comecei a dar graças a Deus. Mesmo com dificuldade, pedi para Deus força, comecei a agradecer a Deus, louvar a Deus. E eu vi que aquela tristeza foi indo embora e Deus foi dando forças na minha vida para poder prosseguir. A gratidão faz isso. A gratidão, ela opera em nós uma força que vem de Deus para superar obstáculos imensos que nós passamos, que nós enfrentamos. Por isso, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Nós vamos estar louvando a Deus com cântico que fala exatamente sobre a importância da gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força, a minha inspiração.
motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. Obrigado, Pai, agradeço a Ti, que entregou Jesus no Calvário por amor a mim. Não repudiou toda a sua dor, pelo sangue de Jesus sou vencedor, vencedor. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força e a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão. És o meu amor e minha verdade, refúgio forte em qualquer tempestade. És a minha força e a minha inspiração, motivo de louvor e adoração. A ti declaro minha gratidão, gratidão, gratidão. Meus irmãos, falando de gratidão, tem uma experiência, eu creio que alguns irmãos já devem ter visto isso, que é uma experiência contada por uma pessoa famosa na mídia. Alguns até questionam até algum comportamento dele, mas a experiência que ele fala da gratidão na vida dele é muito interessante, muito marcante, que é o Danilo Gentili. Os irmãos já chegaram a ver o que ele fala sobre a gratidão, Danilo Gentili? Quem já viu? Você já viu? É impactante, né? Porque você olha para a pessoa dele e você fala, essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Aí ele conta a experiência que ele vivenciou com a gratidão na juventude dele. Tanto é que ele fala que esse versículo, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é o versículo básico da vida dele, porque ele aprendeu, e ele falou isso várias vezes, ele aprendeu que se Cristo está com ele, nada, tudo pode tirar dele, mesmo menos Jesus. Depois eu vou colocar para os irmãos no grupo de WhatsApp. Assistam para os irmãos verem. Eu sei que nós temos todos os questionamentos sobre ele, mas assista o depoimento dele, da experiência que ele teve na juventude, de uma situação extremamente difícil que ele passou. Não foi uma, é um encadeamento de situações extremamente negativas. E ele deu graças a Deus, e ele falou como a gratidão transformou a vida dele, deu forças a ele para enfrentar aquela situação. Hoje ele fala que ele está famoso, tem lá dinheiro, mas ele sabe que ele pode perder tudo isso. Porque o mais importante é Cristo na vida dele. Veja o depoimento dele, é interessante. Eu vou colocar depois para os irmãos no grupo lá. Falando de gratidão, a celebração da ceia do Senhor é uma palavra que algumas pessoas utilizam no grego, que é Eucaristia. Eucaristia significa ações de graças. E nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Eu convido os irmãos para nós estarmos aqui ao redor da mesa, para participarmos da ceia do Senhor.
A não